Ainda usando a fórmula normal da oração da língua portuguesa, do professor Francisco Deck, vê-se que no quadro 1 vai o sujeito, no quadro 2 o verbo, no quadro 3 complementos verbais, no quadro 4 os adjuntos adverbiais, no quadro número 5 os complementos nominais e adjuntos adnominais. Mais para frente veremos a diferença. Ou seja, nos quadros 1 e 2 temos os termos essenciais da oração, no quadro 3 os termos integrantes, no quadro 4 termos acessórios e no quadro 5 os termos acessórios, como os adjuntos adnominais, ou os termos integrantes, como os complementos nominais. Vamos a mais um exemplo. O cachorro comeu a ração podre com vontade. No quadro 1, sabemos que temos o sujeito, pois para analisar uma oração, devemos achar o verbo. O verbo, geralmente, te dá uma noção de tempo. A única palavra que dá a noção de passado é comeu. Então, para achar o sujeito, perguntamos quem ou o que comeu. E a resposta é o cachorro. Pronto, encontramos o sujeito e o verbo. Agora, todo o resto será composto por termos integrantes e acessórios. Veja que eu coloquei cachorro no quadro número 1 e o eu coloquei no quadro número 5, que está acima dele. Eu coloquei o ali porque ele é adjunto adnominal de cachorro. Não é aquele cachorro, ou dois cachorros, ou outro cachorro. É o cachorro. Do mesmo modo, eu fiz a e podre, coloquei na caixa número 5, onde vão os complementos nominais ou adjuntos adnominais, acima de ração, que está no 3, que são os termos integrantes, ou seja, o complemento verbal, porque ele completa o sentido do verbo comeu. Então, a e podre são adjuntos adnominais de ração. Veja também que eu coloquei muita acima de com vontade, porque muita é adjunto adnominal de vontade. Vamos para mais um exemplo. Eu peguei aqui um título de uma notícia, que é: previsão do tempo indica Réveillon sem chuva no litoral de São Paulo. Primeiramente, vamos encontrar o verbo, que aqui é indica, pois o verbo sempre vai no quadrado número 2. Agora vamos achar o sujeito. Quem indica a previsão do tempo? Este é o nosso sujeito. Ela indica o quê? Que o Réveillon estará sem chuva no litoral de São Paulo. Então, Réveillon é o complemento verbal, ou seja, objeto direto, pois não tem preposição, do verbo indica. Sem chuva é adjunto adnominal de Réveillon, pois pode ser substituído por chuvoso. Réveillon, chuvoso. Então ele está qualificando um nome. Essa é a diferença entre um adjunto adverbial de um adjunto adnominal. O adjunto adverbial está, na maioria das vezes, qualificando um verbo, e o adjunto adnominal qualificando um nome. No quadro número 4, temos o adjunto adverbial em litoral, que dá o sentido de lugar ou onde é indicado. Veja que acima de em litoral, no quadro 4, temos o de São Paulo, que é um adjunto adnominal de litoral, pois está especificando que litoral, o de São Paulo. No último quadro, temos do tempo, que é um complemento nominal do sujeito previsão, previsão do tempo. Mas por que do tempo é um complemento nominal de previsão e não um adjunto adnominal? É que previsão vem do verbo prever, e o verbo prever exige um complemento, porque quem prevê, prevê alguma coisa, e aqui é prever o tempo. Então, tempo é o complemento verbal do verbo prever. Se eu transformar o verbo prever no substantivo previsão, o verbo prever deixa de ser um verbo e vira um nome. E o objeto do verbo prever, que era seu complemento verbal, torna-se um complemento nominal, que no caso é do tempo. Por outro lado, previsão do André, por exemplo, André seria o sujeito dessa previsão, porque foi André quem previu alguma coisa. Logo, como ele é sujeito e não objeto do verbo prever, ele é adjunto adnominal e não complemento nominal, pois complementos nominais só podem ser objetos do verbo que se tornou um substantivo. Do André só seria complemento nominal se, por exemplo, eu estivesse em um jogo de cartas
e previsse as jogadas de André. Aí seria a minha previsão do André. Ou seja, eu previ o André fazer tal jogada. André agora é complemento verbal da frase eu previ. Por isso, mais uma vez, se eu transformar o verbo em um nome, seu complemento que antes era verbal transforma-se em nominal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. E não se esqueça, a aula continua no próximo vídeo.